É isso aí, pessoal. Estamos aqui de volta. Vamos continuar de onde havíamos parado. Se não me engano, estávamos na questão de número 20. Vamos dar uma olhadinha nela. Em 2016, Roberto, Lia, Luiz Carlos e Maria de Lourdes formaram uma sociedade e constituíram a empresa Comércio de Brinquedos Educativos Limitada, cuja única atividade é o comércio de brinquedos educativos, sendo que cada um deles detém a quarta parte do capital social, que é de R$ 1 milhão, ou seja, cada um deles possui 250 mil do capital social. Para a integralização de sua parte do capital social, Roberto entregou o terreno de sua propriedade no valor de 250 mil. Então quem entregou o terreno foi Roberto, localizado no centro de São José do Rio Preto, para que fosse incorporado ao capital social da referida sociedade. Na incorporação vai incidir o ITBI? A gente sabe que não, né? No início de 2019, Roberto e Lia retiraram-se da sociedade, que terá seu capital social reduzido proporcionalmente, mas que continuará a existir com os sócios remanescentes. Roberto vai receber 250 mil em dinheiro e Lia vai receber o referido imóvel, localizado no centro da cidade de São José do Rio Preto, pelo valor de 250 mil. Veja, quem está recebendo o terreno é Lia, não Roberto, que foi aquele que promoveu a integralização do terreno. Relativamente ao terreno situado no centro de São José do Rio Preto, e de acordo com a disciplina da Lei 323 de 2010, o ITBI incidiu em, vamos ver, A, na desincorporação do referido imóvel do patrimônio da sociedade, em razão de sua reversão integral à Lia, que deixou a sociedade perfeita. A alternativa A é o gabarito da nossa questão, já que nesse caso, para que não houvesse a incidência do ITBI, o imóvel deveria ser desincorporado ao mesmo alienante, que no caso foi Roberto e não Lia. Então, como o bem imóvel está sendo desincorporado e transferido a uma terceira pessoa que não Roberto, incide o ITBI. 2016, sobre a transmissão do referido imóvel para fins de incorporação ao patrimônio da sociedade em realização de capital, pois se trata de transmissão onerosa, já que Roberto recebeu em contrapartida cotas da sociedade, está falso. Nesse caso aqui, a integralização do terreno não vai sofrer a incidência do ITBI. 2016, sobre a transmissão do referido imóvel para fins de incorporação ao patrimônio da sociedade em realização de capital, mas com base de cálculo reduzida. Aí viajou, tá? Que não tem nada a ver. Tá falso. Não existe essa previsão de base de cálculo reduzida. 2019, na desincorporação do referido imóvel do patrimônio da sociedade em razão de reversão dos valores a Roberto, que deixou a sociedade com base de cálculo reduzida, também não tem nada a ver. Isso aqui foi viagem do examinador. E essa questão, inclusive, ela foi utilizada aí no último concurso de auditor fiscal de Manaus, tá certo? 2019, em razão do diferimento tributário, aqui também não tem nada a ver, nem vale a pena a gente perder tempo com isso, tá? Foi só o examinador enchendo linguiça aqui para confundir vocês na hora da prova. Então, correta a alternativa A, já que para que não incida o ITBI na desincorporação, o bem imóvel deverá retornar ao mesmo alienante. Onde que vai estar isso? Vai estar lá no artigo 3º da lei do ITBI, que diz: o imposto não incide sobre a transmissão de bens ou direitos aos mesmos alienantes, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da PJ que foram conferidos, tá legal? Então, correta a alternativa A de fato. 21. Falta de recolhimento do ITBI, o recolhimento feito a menor pelo sujeito passivo, fica acrescido de multa de mora de quanto? De 1% sobre o valor do imposto devido atualizado monetariamente, desde que não exigido por auto de infração. Isso aqui está falso. Por quê? Essa multa aqui a gente vai ver que ela não é de 1%, tá? Como ela não está sendo exigida através de auto de infração, a multa vai ser de 2% sobre o valor do ITBI atualizado. Multa equivalente a 50% do ITBI devido atualizado monetariamente, quando apurado o débito pela fiscalização legal, por meio de auto de infração, inclusive nas hipóteses de caracterização de preponderância da atividade imobiliária. Perfeito. Então, se de início não tinha sido exigido o ITBI, posteriormente verificou-se que o adquirente ele tem como característica a preponderância de atividade imobiliária, exige-se o tributo acrescido de multa de 50%. Juros de mora de 1% por mês ou fração, que incidem sobre o valor do imposto devido a atualizado monetariamente. Está certinho isso aqui. Então, corretas o que a gente tem, já que a gente está de fato procurando a alternativa correta. 2 e 3, correta a alternativa B, tá? Vamos ver aqui onde está isso, no 14, tá? Vamos só dar uma olhadinha no que está errado. O que está certo a gente pula, porque a gente precisa ver um pouquinho mais aqui de outras questões. Multa de mora de 2% sobre o valor do imposto devido atualizado monetariamente, desde que não exigido por meio de auto de infração. Beleza, de fato,
gabarito, alternativa B. Próximo. 22. Tendo em vista as disposições da Lei 323 de 2010 acerca da base de cálculo do ITBI, marque a incorreta. Estamos procurando a questão incorreta. Vamos lá. A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, assim considerado o valor pelo qual o bem ou direito seria negociado à vista em condições normais de mercado. É isso, tá certinho. Não é a que a gente procura. Não serão abatidas do valor venal do imposto quaisquer dívidas que onerem o valor do imóvel transmitido. Perfeito. Não serão abatidas de fato do valor da base de cálculo do imposto. No caso do valor venal, né? Quer dizer, nas seções de direito à aquisição, o valor pago pelo cedente será deduzido da base de cálculo. Achamos a nossa questão incorreta, já que o valor não pago será deduzido. Tá legal? Fiquem atentos a isso. Então, na seção de direito, aquilo que não foi pago ainda não vai ser deduzido da base de cálculo pelo cedente. A Secretaria Municipal da Fazenda tornará público os valores venais atualizados dos imóveis inscritos no Cadastro Municipal Imobiliário do município de São José do Rio Preto e estabelecerá em regulamento a forma de publicação dos valores venais. Também está certinho isso aqui. Caso não concorde com a base de cálculo do ITBI divulgado pela Secretaria Municipal da Fazenda, nos termos de regulamentação própria, o contribuinte poderá requerer a avaliação especial do imóvel, apresentando os dados da transação, os fundamentos do pedido, na forma prevista em portaria da Secretaria Municipal da Fazenda, que poderá inclusive disponibilizar a formulação do pedido por meio eletrônico, também está certo. Incorreta C, né? Vamos dar uma lidinha. Artigo 6º, parágrafo 2º, nas seções de direito à aquisição, né? Então ali na seção num compromisso de compra e venda, por exemplo, o valor ainda não pago pelo cedente vai ser deduzido da base de cálculo do imóvel, do ITBI, melhor dizendo. E isso aqui é bem simples de compreender, né? Se ele ainda não pagou, ele não tem direito àquilo. Então, na seção, só paga-se o ITBI sobre aquilo que já foi por ele pago, tá legal? Vamos lá para 23. Analise as assertivas abaixo e marque a alternativa que elenca os itens corretos. Os imóveis rurais terão seu valor venal calculado em função do valor do hectare disposto na planta genérica de valores vigente no exercício anterior. Já temos aqui de cara essa assertiva como falsa, que é vigente naquele exercício, não no anterior. Sendo que a Secretaria Municipal de Fazenda tornará públicos os valores venais atualizados dos imóveis rurais do município de São José do Rio Preto. Estava tudo certinho, o único problema foi esse valor vigente no exercício anterior. Não sendo possível conhecer o valor atualizado dos imóveis rurais do município de São José do Rio Preto, ou o mesmo for inferior ao valor transmitido, as áreas situadas fora do perímetro urbano terão seus valores venais para fins do imposto sobre a transmissão inter vivos, ITBI, fixados em 10.330,57 por exercício, por hectare, para o exercício de 2011. Isso aqui está correto, tá legal? Vou apagar aqui que tinha ficado. Então, essa aqui tá certinha. Então, vamos aqui para a próxima. O imposto será calculado pela aplicação da alíquota de 2,7. Aí tá falso, né? Porque em São José do Rio Preto a alíquota é única e ela é de 2%. A gente está procurando o que mesmo? Procurando a correta, gabarito da nossa questão, a alternativa é, já que apenas a assertiva 2 ela está correta. Vamos ver os erros da demais. Os imóveis rurais terão seu valor venal calculado em função do valor do hectare disposto na PGV, de valores vigentes no exercício, tá legal? Observado disposto nos parágrafos seguintes. E a assertiva 3, o imposto será calculado pela aplicação de alíquota de 2%. Isso aqui ninguém pode errar, né? Alíquota única a gente não pode errar nunca. 24. As autoridades fiscais municipais, em visita a 3 imóveis localizados na zona urbana, depararam com as seguintes situações. 1. No primeiro imóvel, encontraram um imóvel residencial com área de terreno de 1.400 metros quadrados e área ocupada pelas edificações de 500 metros quadrados. No segundo imóvel, encontraram apenas edificações condenadas, em razão de abalos sísmicos ocorridos na região. No terceiro imóvel, encontraram uma construção em andamento, ocupado por famílias ciganas. De acordo com a Lei Municipal 96 de 98, que dispõe sobre o IPTU no município de São José do Rio Preto, o que a gente tem? Então, aqui ele está perguntando que tipo de imposto que vai ser lançado em relação aos tipos de imóveis encontrados, tá?
No primeiro item ali, no primeiro imóvel, encontrar um imóvel residencial com área de terreno de 1.400 e área ocupada pelas edificações de 200. Então aqui a gente vai ter ITU e IPU, já que a gente vai ter um excesso de área ali que vai ser calculado pela diferença entre o quíntuple da área ocupada pelas edificações. Então, a gente vai ter o imposto territorial urbano e o imposto predial urbano. Vamos ver as demais assertivas aqui, né? Antes, vamos ver. Então, a gente tem ITU e IPU. 2. No segundo imóvel, encontrar apenas as edificações condenadas em razão de abalos sísmicos ocorridos na região. Nesse caso, a gente vai ter só o imposto territorial urbano, já que a legislação prevê expressamente que no caso de imóveis com edificações condenadas, será lançado apenas o imposto territorial urbano. 3. No terceiro imóvel, encontrar uma construção em andamento, ocupado por famílias ciganas. Tá? Aqui teve uma certa discussãozinha lá no Predador, porque eu tinha colocado que o imóvel ele estava habitado e pessoas consideraram que esse habitado já seria suficiente para que fosse cobrado o imposto predial urbano. Na verdade, não, tá? A característica da habitabilidade leva em consideração uma série de outras considerações. Mas para evitar polêmica, eu deixei a questão um pouco mais simples, mais pura, tá? Então, construções em andamento. Aqui eu quis dizer uma construção em andamento que tinha sido invadida, por exemplo, por moradores, e essa invasão não seria suficiente para caracterizar condições de habitabilidade. Mas para evitar polêmica, eu coloquei aqui ocupado por famílias ciganas para dar a entender que, de fato, o imóvel não possui condições de habitabilidade, logo, sendo uma construção em andamento, incidirá apenas o ITU, tá? Imposto Territorial Urbano. Diante disso, o que a gente tem? Todos os 3 imóveis terão um imposto predial urbano? Não, só o primeiro que tem, né? Somente o primeiro imóvel terá o imposto predial e territorial urbano lançados, perfeito. Gabarito da nossa questão, alternativa B. Somente o primeiro e terceiro terão o imposto predial? Não. Somente o segundo terá o imposto predial? Também não. Somente o segundo e terceiro terão o imposto predial lançado? Também não. Então, o gabarito, de fato, é a questão, é a alternativa B. Onde que está isso? Está lá no 15, tá? Deem uma lidinha nisso. Então, aqui no caso, imposto predial e territorial urbano, já que o excesso, os 400 metros, que é o quíntuplo da área ocupada pelas edificações, vai ser o excesso de área aqui do imposto. Legal? No segundo imóvel vai ser só o ITU, conforme a gente já comentou, e no terceiro também. Então, deem uma lidinha nesse artigo 15 aqui, que ele tem bastante cara de prova, tá? Esse aqui, putz, foi o que gerou a maior polêmica aí desse concurso, inclusive eu mesmo entrei em contato com o pessoal da secretaria e não entendi bem como eles calculam o excesso de área. Não é nem que eu não entendi, eles fazem um cálculo que não se coaduna com um dispositivo legal. Portanto, eu até orientei as pessoas aí que estão estudando com a gente a que, em imóveis residenciais cuja área supere os 1.000 metros quadrados, considerem o cálculo de acordo com o artigo 15, inciso 3, e não fazendo simplesmente a diferença entre 1.000 e a área ocupada pelas edificações, tá? Mas eu nem vou entrar nesse tópico agora, porque isso não vai ser cobrado em prova, com toda certeza, já que eles calculam de uma forma muito diferente daquilo que a lei prevê, tá legal? Vamos ver a 25. Analise as assertivas abaixo e marque a alternativa que apresenta as corretas. O lançamento do IPTU será distinto para cada imóvel, como unidade autônoma ou subunidade, exceto com relação aos imóveis contíguos ou vizinhos que pertençam ao mesmo contribuinte ou grupo de contribuintes quando desmembrado pela prefeitura. Está falso, já que aqui não é exceto, é mesmo que, ainda que com relação aos imóveis contíguos ou vizinhos que pertençam ao mesmo contribuinte ou grupo de contribuintes, sempre que desmembrados pela prefeitura, tá? Vai ser distinto como unidade autônoma ou subunidade. Será considerada unidade autônoma todo imóvel ou parcela deste, edificado ou não, que possa ser considerado como um só todo, distinto dos demais, mesmo que ligado a outros com outros assentados em mesma propriedade, tais como as garagens, quando de uso isolado. Estava bonitinho até aqui. Quando ele falou de garagem, isso aqui vai ser um conceito de subunidade, no caso aqui apresentado, quando de uso isolado. Tá legal? Então estava belezinha até o final, aí tá, ficou errado. Será considerado subunidade nas situações em que se verificar que no imóvel considerado unidade autônoma hajam áreas suscetíveis de delimitação física ou jurídica independente e, como tal, pode ser consideradas separadamente. Aí tá certinho. No caso, então, teremos apenas a 3 correta, gabarito da nossa questãozinha. Então, correta a alternativa E. Tá? Onde que está isso? No 17, parágrafo 1º, inciso 1, 2, e aí ele traz aqui exemplos de subunidade, tá? Então,
apartamentos em prédio de condomínio, edículas, garagem, depósito de uso isolado. Tá legal? Pessoal, hoje era isso que eu tinha para falar com vocês. Me coloco à disposição aí para enviar para vocês aí esse materialzinho aqui que eu preparei. Quem tiver interesse, só me mandar um e-mail, eu mando ainda hoje para vocês darem essa revisadinha final, acho bem importante, tá? Eu não vou conseguir de fato gravar tudo porque ficou muito extenso esse material. Acho que esse material aqui está com cerca de 100 páginas, então seria impossível de eu gravar hoje e talvez muitos de vocês sequer consigam ver essas questões, tá legal? Então, quem tiver interesse, me mande um e-mail que eu mando esse material para vocês fazendo essa revisão de véspera de prova. Desejo a vocês uma excelente prova amanhã, tá? Tenham tranquilidade, serenidade ali na hora da prova e tenham certeza que vocês já estudaram o suficiente e confiem no potencial de vocês, que isso é muito importante, estar sereno e tranquilo na hora da prova para conseguir desempenhar o máximo da performance de vocês que vocês conseguiram aí alcançar ao longo dessa preparação, tá beleza? Então, forte abraço a todos vocês e uma excelente prova e até a próxima. Tchau, tchau.